Sejam muito bem-vindos ao CBT Podcast, o seu novo espaço de entretenimento com entrevistados super interessantes. Hoje preparem-se, hein, para se emocionar com uma história de superação de um jovem que, depois de um acidente, perdeu os movimentos de uma das pernas, enfrentou uma batalha física e mental durante 5 anos e agora está curado. E, claro, nós queremos conhecer essa jornada impressionante. No CBT Podcast, Gustavo Alexandre. Muito obrigada pela presença, Gustavo. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Que história sensacional. Ó, eu já estou emocionada antes mesmo de começar a te entrevistar, não sei nem por onde eu começo. Vamos no início. Como é que mudou a sua vida depois de um acidente? Até conta pra gente esse acidente, né? Então, eu que agradeço primeiramente o convite de estar aqui para poder contar um pouco da minha história. Já tinha muito tempo que eu queria essa oportunidade de poder contar e tudo, realmente foi um milagre. Dividir isso com todo Dividir mundo. com outras pessoas, porque às vezes, como eu posto vídeo no Instagram também, né, muita gente tem curiosidade para saber o que aconteceu. Claro. Realmente a minha vida ela foi um milagre, ela é um milagre até hoje. Até às vezes eu não acredito o que aconteceu comigo. Mas o que aconteceu, né? Eu sempre fui muito ativo. Você era atleta, tipo, jogador Jogava de basquete, Isso, né? sou baixinho, mas jogava bem, jogava bem. Jogava A assim. gente vai acreditar, tá? Não, a olha gente só. vai acreditar. Jogava muito bem e tal, era armador. E eu sempre fui muito ativo, sempre fui muito de fazer esporte, tudo. Sempre gostei de tudo envolvendo esporte, eu gostava. E aí, acho que foi em 2016, a gente tava no ensino médio, 2017 também, no segundo. No terceiro ano de 2018, eu tava jogando basquete com meu irmão. Agora isso normal, acabou acontecendo que a gente se trombou, a gente se esbarrou e eu acabei quebrando meu tornozelo. Só que eu tava acostumado com isso, né, de torcer o faz esporte dedo. tá Exato, acostumado, né? O dedo acontece, quebrado, o braço são acidentes. Eu tava acostumado, luxado. porque eu já tinha torcido o dedo, o pulso, a mão, o braço, a perna, tudo, era comum. Cada dia é uma dorzinha diferente. Exatamente, era comum. Quem faz esporte. Só que essa foi um pouco diferente, porque um tempo depois eu comecei a sentir uma dorzinha, assim, minúscula no meu joelho, assim, do tamanho de um grão de arroz. Foi acontecendo, comecei a tomar os remédios pra dor, tudo. Como acontece, fui ao médico, ele Nesse viu. início, você já chegou a ir ao médico para entender o que estava passando? Sim, eu tinha quebrado meu tornozelo. Tinha quebrado meu tornozelo. Aí detectou mesmo que quebrou. Coloquei o gesso, tudo, passei o tempo certinho, que tinha que ficar com gesso. Quando eu tirei, aí eu comecei a sentir essa dorzinha. Aí eu achei esquisito. Foi depois do gesso. Isso, foi depois que tudo aconteceu. Entendi. Que aí eu comecei a sentir um incômodo, porque geralmente quando eu torcia ou quebrava alguma coisa, depois eu fazia fisioterapia e tudo normal. E passava. Só que essa não. Dessa vez foi diferente. Foi diferente. Aí eu falei, cara, que esquisito. Aí eu comecei a ir ao médico, fazia os exames, fiz ressonância magnética, fiz raio-x, tudo. E sempre dava tudo normal. Eu achei que ia passar. Só que, acho que umas 2, 3 semanas depois, essa dorzinha do tamanho do grão de arroz, ela irradiou pro meu cóccix, um pouco em cima do meu cóccix aqui. Quase na meta da coluna. Eu falei, não, isso não tá normal, não. E aí foi nesse momento que começou a sua peregrinação aos médicos. Porque não detectava nada no exame, porém a dor não passava. Exatamente. Foi o que você me contou. Aí foi quando eu comecei a achar esquisito. Porque de médico em médico, ó, tá normal, vamos fazer uma ressonância. Tudo normal, me passava analgésico, anti-inflamatório, ia pra casa e a dor não passava. Isso foi em 2018. Aí foi quando eu tava no terceiro ano de ensino médio. Depois desse tempo eu fui pra faculdade. Lá no Paraná, eu queria ser pastor. Eu fui estudar em um outro internato, lá no Paraná. Certo. Lá que as minhas dores intensificaram. Que aí foi quando lá era muito frio. Então, assim, eu tava morando sozinho, tudo. Então, as dores começaram a aumentar. E o que acontecia? Comecei a tomar os remédios que o médico passava e a dor não passava. Então, eu começava a aumentar as doses sozinho. Coisa que eu não deveria ter feito. Hoje que eu não deveria ter feito. Exatamente. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo assim, automedicação a besteira que eu tava fazendo. Só que como a dor era tão grande, eu fiquei desesperado. Eu tava desesperado. Por quê? É porque começa a atrapalhar a vida toda. Você não consegue mais lidar, né, com aquela situação. O que me fez assim, porque assim, era uma pressão tanto psicológica minha, uma cobrança minha, mas era porque assim, ninguém acreditava que eu sentia essas dores. Porque eu falava que estava com muita dor, eu ia no médico,
ao médico, né? E falava que estava normal. Cheguei a fazer cirurgia pelo seguro do próprio internato. Eles pagaram para mim. Fiquei internado. Quando eu Mas essa voltava... cirurgia fez o quê? Foi olhar o Foi, joelho? foi um processo verificar? cirúrgico na minha coxa, um processo de descompensação de músculo, se eu não me engano, porque estava muito tenso. Tentou descomprimir o teu músculo, Isso, porque o doutor que me atendeu, ele falou assim, ó, você tem um caso de dor crônica, então a gente vamos te internar, a gente vai colocar um catéter na coluna para poder colocar o remédio direto na coluna, para ir direto, né? E aí você fica internado, e aí essa dor vai ficar um mês sem dor, um mês e pouco sem dor. Assim que acabou, tomei alta. Entendi. Tava saindo do hospital, a dor voltou. E o doutor, ele falou assim, como assim, cara? É muito estranho. Só que mesmo assim, me mandou de volta pra onde eu tava, pra casa. Porque não tinha muito o que fazer. Exatamente. Ele falou assim, cara, tá tudo normal, não sei porque você tá sentindo dor. Me mandou pra casa. Aí foi quando eu voltei pro internato, e lá ninguém acreditava. Então isso, assim, acabou fazendo eu ficar pior do que eu já tava. Porque eu falava assim, cara, ninguém vai acreditar. Então eu andava mancando, tanto é que eu tinha um apelido no local, lá no internato, que era coxo. O pessoal me chamava de manco, de coxo, porque eu só andava com a mão na coluna. De tudo, exato, só piada, o pessoal fazia piada, e isso. Eu ria na hora, só que por dentro se machucava muito. Claro. Porque eu era taxado como mentiroso. Aí eu falava, aquilo me machucava tanto, ligava pra minha mãe. Chegou um tempo, um momento que ficou tão intenso que eu parei de falar com os meus pais, parei de falar com os meus amigos. Eu me isolei sozinho e falava assim, ninguém vai acreditar. Então, ou eu tento resolver sozinho, ou ninguém vai acreditar. Então, assim, é eu por eu. E minha mãe sempre falava, Gustavo, volta pra casa, vamos cuidar aqui. Eu sempre fui um cara assim de, se eu começo uma coisa, eu quero terminar. Então eu tinha começado a faculdade e eu queria terminar. Eu não queria sair, eu gostava muito do lugar. Eu cantava num grupo, então assim, tinha muitas atividades que eu queria ficar lá e eu não queria aceitar que eu estava doente. Mas aí nesse momento, você já estava com dificuldade de andar? Já estava com dificuldade, já. Eu andava mancando, assim, sentia muitas dores, eu andava com a mão assim, eu andava 20, 50 passos, tinha que parar. Porque eu não aguentava. Aí eu andava com a perna arrastando no chão. Aí quando eu chegava, o pessoal, o manco vindo. Tipo, realmente, o colégio inteiro me conheceu com esse apelido, né? Coxo, manco. Isso eu ria na hora, mas depois quando eu chegava no quadro, eu chorava muito. Internamente machucava demais. Machucava demais porque eu era taxado como mentiroso. Aí foi quando eu... Mas você acha que nesse momento aí que as pessoas imaginavam, uma dor imaginária, né? Nesse momento dessa dor imaginária, isso aí começou a te fazer mal também, mentalmente? Sim, nossa, piorou muito, assim, a minha mente, ela foi pro espaço. Minha mente foi pro espaço, assim, foi longe, foi pra outra galáxia, porque eu me sabotava muito, então eu chorava muito, eu mesmo falava assim, cara, isso é coisa da minha cabeça, eu mesmo falava pra mim que eu tava mentindo, que eu não tava sentindo dor. Você falava, isso não existe. Exatamente, por quê? Eu fui na psicóloga do lugar, ela falava pra mim, ó, isso é coisa da sua cabeça. Então, quando você tiver com dor, fala que você não tem essa dor, que essa dor, ela não existe, então você fala pra você que ela não existe. E eu ficava pra mim, então tá bom, quando eu sentir dor, eu vou ficar repetindo pra mim. E era até engraçado que quando eu começava a sentir dor, eu ficava, essa dor não existe, essa dor não existe, essa dor é coisa da minha cabeça, não existe, não existe. Você tentava se convencer, né? Exatamente, porque eu falei, não, então se eu me convencer, essa dor vai embora. Só que não ia embora, não ia embora, até que chegou um ponto tão intenso que eu falei assim, tem que ir pra casa. Não dá. Foi quase no finalzinho de 2019. Aí foi quando eu decidi. Foi antes da pandemia. Aí assim, eu fui pra casa e deu pandemia, deu lockdown. Né? Que aí foi quando fechou tudo. Mas aí você voltou pra Brasília aqui? Voltei pra Brasília. Você tava no Paraná. Isso. E aí você voltou pra Brasília. Isso. Porque assim, era muito difícil para os meus pais me ajudarem à distância. Porque eles tinham que ligar para médico, aí eles agendavam de lá, falavam, você vai em tal médico. Eu não sabia andar no Paraná, lá em Maringá. Eu não sabia andar. E era muito Mas você estava numa cidade excelente, né? Isso. Maringá, no Paraná, é maravilhosa. Na verdade, não era em Maringá, era perto de Maringá. Então, era 30 minutos de Maringá. Ivatuba, se eu não me engano. Mas perto de tudo ali. Era. Maringá é uma estrutura muito boa. Só que como eu não sabia andar, era muito difícil para eles terem que ligar para médico, tudo. E eles sempre falaram assim, Gustavo, volta para casa, que aqui é mais fácil da gente tratar, você se cura, você volta. Essa era a minha cabeça. Entendi. Aí foi quando eu decidi, falei, vou voltar para casa então. Nem imaginava eu que nunca mais ia voltar para lá. E nisso, Gustavo, a dor já, o quê? Nós estamos falando já de um ano de dor. Isso, já era um ano de dor. Assim, que foi um ano assim, extremamente intenso para mim. Eu não tenho nem... Ninguém nunca vai conseguir imaginar o quanto que foi esse primeiro ano. Assim, muita dor, muita dor. E aí, ok, cheguei em Brasília, vamos marcar médico. Né? E marcava médico, e marcava médico, e marcava médico. Foram 2 anos aqui em Brasília tentando descobrir o que eu tinha. E o que acontecia?
Eu ia no médico, ele me passava analgésico e anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E eu tomava, assim, pra poder... Todo tipo de remédio pra dor. Que já são dois princípios Exatamente, perigosos, muito né? perigoso, assim, eu não deveria ter feito isso nunca na minha vida. Mas como a dor era desesperadora, então você falava, mãe, por favor, eu lembro que eu implorava, mãe, por favor, faz qualquer coisa pra essa dor passar, qualquer coisa, e mistura o que você quiser, terra com barro e, enfim, inventa alguma coisa pra Aliviar essa sensação. exatamente. Porque a minha angústia nesse momento não era eu estar com dor, era eu saber que eu tinha alguma coisa, e eu tomava remédio, e eu não sabia nem pra que era. Eu não sabia o motivo daquilo tudo. Então, eu sempre falava, cara, o que eu tenho? Eu só queria saber o que eu tinha. Porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia movimentar direito. Eu sempre andava sentindo dor 24 horas por dia. Isso me angustiava. A minha angústia maior nesse momento era não saber o que eu tinha. Porque eu só queria saber. Cara, era muito estranho. Que eu fui no melhor ultrassonografista de Brasília para ele poder ver o que eu tinha. Ele falou assim, cara, é muito estranho. Eu lembro que ele ia só olhar a minha perna. Ele estava com os alunos na sala e ele olhou o meu corpo do pescoço até embaixo. E ele falou assim, cara, tá tudo normal, não tem. Descobriu nada. Não tinha, não tinha. Que loucura. Eu lembro que foi nesse dia que eu falei assim, Senhor, fiz tudo que eu podia. Tudo que eu... Ó, até vontade de chorar. Que eu falo assim, eu fiz tudo que eu podia. Tomei remédio natural, tomava tudo pra dor, tomei, e aí foi quando eu falei assim, Senhor, tá contigo aí, porque o que eu podia fazer, eu fiz. E você sempre teve fé? Sim. Ou a fé ficou abalada nesse momento? Não, assim, eu sempre tive muita fé de que Deus poderia me curar. Entendi. Isso eu sempre acreditei. Mas chegou um momento que eu, assim, pra mim, falei assim, mãe... Já não acreditava Já, mais falei, nada. para, não tem como. Aceita que dói menos. Então, assim... Só que até então eu não sabia o que eu tinha. Aí um dia, tanto é que quando a minha mãe ela falou assim, vamos em tal médico, eu falei, mãe, esquece, não consigo mais médico. Eu lembro que eu falo assim, pra que eu vou no hospital se eu não vou saber nem o que eu tenho? Eu vou chegar lá, eu já sabia o roteiro, eu vou chegar lá, eu vou fazer exame, vão pedir pra eu fazer não sei o quê. Vão desconfiar de você? Vão desconfiar de mim, vou falar que tá tudo normal e vou mandar pra casa tomar remédio, mãe. Sempre aconteceu isso, então aceita, me deixa quieto aqui no meu quarto. E aí foi quando eu comecei a me entregar, assim, meio que pra... Depressão. Exatamente, foi quando assim eu falei assim, chega. Comecei a ficar muito triste. O que me entristecia... É quando a mente domina... A minha mente, ela dominou de um jeito... Aí, assim, domina pro lado ruim. Exato. Ela né? dominou de um jeito também assim... pode levantar uma pessoa, pode curar, mas quando... Quando ela quer derrubar, ela derruba. Exatamente. No meu caso ali, ela derrubou de um jeito, porque eu falava... E o que doía em mim era porque eu tinha 18 anos de idade, 19. E eu falava assim, Muito cara, minha vida novinho. acabou. Falei, poxa, Você deixou de ser o atleta que exatamente, você queria, deixei de jogar, estudar, que era o que eu gostava, deixei de estudar. Saiu de um local O meu que você físico, gostava. assim, eu emagrecia, assim, pra 42 quilos, 42, 43 quilos. Você chegou a pesar 42? 42 quilos eu cheguei a pesar. E aí eu emagreci muito, muito, muito. Aí, até então, tudo bem, né? Foram 2 anos aqui em Brasília tentando descobrir o que eu tinha. Até então nada bem. né? Até então nada bem, mas até Tudo então muito era essa a minha vida. Dor, tomar remédio pra analgésico, ia pra médico, dava tudo normal, voltava pra casa, triste. Esse era o roteiro da minha vida. E E ficava em aí casa. você já não andava mais, Aí não se locomovia com essa perna. Você tinha que Aí foi quando, ter acho que foi no ajuda. terceiro ano, foi quando a dor ficou tão intensa que eu perdi o movimento da perna direita. E a minha perna, ela ficava assim, ó. O tempo Tremendo. inteiro. Tremenda, era muito espasmo. Ela ficava assim, minha mãe gostava, por que sua perna fica tremendo? Eu falei, mãe, não sei. E aí era dor, e aí foi Que quando loucura. eu parei, a minha perna, ela parou de movimentar, e eu falei, é isso, minha vida é isso, vou daqui de arrasta pra cima. Eu tinha ciência de que isso ia acontecer. Eu ia definhar e ia pra outro lugar. A gente tá levando no bom humor aqui, que é É. pra gente não chorar com a história, viu, gente? Daqui a pouco eu vou começar, calma, Exatamente, vocês pra vão gente ver. não se emocionar tanto. Por isso que a gente tá levando nesse momento, mas Na nessa época nossa, foi terrível. era triste demais. Explica pra gente assim, um pouquinho mais do que foi esse momento mental pra você. Porque você estava me falando, a gente conversou um pouquinho antes, para conhecer um pouquinho a história do Gustavo. E aí você me falou que foi pesado. Foi, eu lembro que assim... Teve alguns momentos que você pensou em desistir de tudo. Sim, eu lembro que eu... Até porque, nesse momento, várias pessoas estão passando Sim. o que você sentiu. Isso Nossa, pra mim era muito bizarro, porque assim, eu via minha vida acabando ali. Minha vida tinha acabado. Tinha acabado de vez. Meu Deus. Eu não andava, eu não
E assim, o que me doía muito era ver o desespero no olhar dos meus pais. Isso eu lembro até hoje, assim, era bizarro. Porque os pais sofrem, Eu com lembro certeza, que, muito. tipo assim, você vê o desespero no olhar dos teus pais, falando assim, como se eles quiserem trocar de lugar, só que não podia, não tinha o que fazer. Não tinha. Eu só tinha que aceitar. Eu lembro que um dia eu tava me contorcendo de dor e minha mãe falou assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu lembro, às vezes, eu tinha que ficar de cabeça pra baixo, assim, encostado na cama pra tentar dormir, porque às vezes eu virava 2 noites sem dormir. Entendeu? Eu só queria que aquela dor sumisse. Eu só queria que aquela dor sumisse, assim. E aí eu lembro que eu vi Porque nesse momento só vem pensamento ruim. isso. Era, cara, é muito difícil você ter sua mente no lugar quando você tem algo com dor. Dor nervosa. A Sério, dor que gente. não passa. Exato, dói muito. E você saber que aquilo nunca mais ia passar, ia ser pro resto da vida. Naquele momento eu não sabia que ia ser pra sempre. Ia ser, eu só não sabia o que eu tinha. Eu sabia que eu tinha dor. Entendeu? Então aquilo me matava por dentro. Assim, que eu falava assim, caramba. Eu evitava olhar o meu celular. Porque eu Entendi. lembro que eu via os meus vídeos jogando, meus De vídeos como fazendo você as atividades físicas, o era, meu o porte físico, físico exato. foi E decaindo. aquilo me azucrinava. Eu falava assim, caramba, eu nunca mais vou ter isso. Tipo assim, passou. E foi tão novo isso aconteceu comigo. E eu perguntava assim pra Deus, por quê? Por quê, cara? Sempre fiz tudo certo. Nunca fiz mal pra ninguém, nunca. Por que comigo? Então, tipo assim, eu tava estudando pra ser pastor. Eu falei assim, por quê? Por que isso tá acontecendo justo comigo? Nesse momento, tanto tempo. E eu lembro que às vezes eu pegava a Bíblia e orava de madrugada, virava a madrugada, orando assim, por favor, me cura. Li a história de Jó, que do Jó passou um tempão assim, passou por muitas provações, Sofrendo. sofrendo, e eu falava assim, cara, Deus curou ele, por que não pode me curar? E assim, minha mãe sempre falava, Gustavo, calma, eu vou te ver curado. Eu lembro, minha mãe Vai insistia chegar o tanto, momento. que eu falava assim, mãe, para, isso tá me machucando. Você começava a achar assim, isso é coisa de mãe? É Porque isso. mãe, Acho que obviamente, vai ter esperança eu sempre. pensava que ela falava aquilo só pra, tipo, me acalmar, Entendi. entendeu? E eu falava assim, e realmente ela sempre teve fé que um dia eu ia ser curado. Só que pra mim ela só tava fazendo aquilo pra me acalmar ali no momento, porque eu sabia que, na verdade eu nem sabia o que eu tinha ainda. Porque você chegou a um momento que perdeu totalmente a esperança. Isso, perdi a esperança total, total. Pra mim eu ia definhar e ia ali acabar daquele jeito a minha vida. Daquele jeito, tipo assim, não ia ser muito tempo não. Achei que assim, 1 ano, 2 anos e pronto. Aí, o que aconteceu? Vamos pra parte Dessa sua tia Isso. que... Eu lembro que nesse dia, tá, foi ela e o esposo dela, a tia Maria, um beijo pra ela aí, tá bom? É de Maria. Ela chegou e falou assim, tá, vamos fazer um tratamento natural? Eu falei, na minha cabeça, naquele dia, eu falei assim, pra quê? Mais um Falei assim, tratamento. vamos tirar de casa pra nada. Aí ela falou assim, vamos pra chácara? E eu não ia aceitar. Alguma coisa falou assim, cara, vai. Aí eu lembro que eu falei, tá bom, não tô fazendo nada, tô deitado, tô de cama, tô andando. Aí eu lembro que eu peguei assim, ela me colocou no colo, assim, ela, a esposa dela, me levou, eu morava no quarto andar, moro, né? Desci as escadas e fui pra chácara. Lá a gente fez um tratamento natural, né? No início foi chá, depois foi coisas verdes, depois coisas mastigáveis, tirou açúcar, tirou aquilo tudo. Foram 20 dias. Eu voltei de lá andando. Assim, foram 20 dias, eu voltei de lá Aí, andando. nesse momento, parte da dor já A dor, tinha... não, a dor A dor continuava. continuava. Sempre continua a dor. Mas Só você que, já estava caminhando isso, eu melhor. voltei a ter o movimento da perna. Ela fazia, ela me forçava. Não, ela me forçava, não, mas ela fazia, por exemplo. Te incentivava. Te Incentivar. incentivava. Ela fazia o quê? Ela me dava o café da manhã. Aí no almoço, depois do almoço, ela falava assim, ó, faz uma caminhada. E eu, às vezes eu não queria. Mas como não era assim, mãe e tal, eu falava assim, cara, eu vou porque ela Ela tá tá pedindo, né? aqui, Tá não, te ela tá aqui, ajudando. ela tava me ajudando, eu vou lá. E eu andava assim, eu lembro que eu andava, ela queria me acompanhar, eu não, eu vou sozinho. E era uma caminhada assim, dolorosa, que nesse tempo eu falava assim, Senhor, por quê? Porque isso já tinha 1 ano e pouco, assim, que eu não queria nem saber de Deus. Porque eu lembro que minha mãe, Isso é de muito ruim, noite. quando a gente perde a fé. Isso, porque minha mãe, ela sempre orou muito. Teve um dia, cara, esse dia eu dou risada, porque foi uma besteira que eu fiz. Eu tava de cabeça pra baixo, assim, e minha mãe tava no quarto, era 2 da manhã. Eu tava tão angustiado que eu falei, eu tava com meu celular na mão, cara, meu Deus, nesses momentos eu falo assim, a gente não pensa. Eu peguei meu celular, eu taquei no chão, falei, mãe, nunca mais fala de Deus pra mim. Para com essa fé que você tem aí. Ela. Ai, foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorando por algo que eu falei. Primeira vez. Primeira vez. Porque aí deve ter tocado muito fundo nela, Tocou né? muito Vendo o ela. filho com Porque a dor, nossa família ela sempre sem foi muito religiosa. caminhar e perdendo a esperança, né? Numa fé que vocês sempre tiveram. Ela sempre foi muito religiosa.
Então, eu ter falado isso, acho que cortou muito o coração dela. Eu lembro que ela falou assim, ai meu Deus, o que que ele tá falando, entendeu? Mas enfim. Aí eu lembro que nesse dia, foi a primeira vez depois de um tempão que eu orei. Falei assim, Senhor, por quê? Por que disso tudo, cara? Enfim, aí orei, né, minha Uhum. oração, tudo. E nesse dia eu falei assim, tia, eu posso voltar pra casa? Acho que já deu pra mim aqui, já tô bem e tal, eu posso voltar. Eu lembro que eu voltei pra casa. Mas só para gente explicar um pouquinho para as pessoas, esse tratamento natural, assim, não é que ela descobriu remédios, nada Isso. disso, viu, gente? Ela Foi o que foi aconteceu. ela tentou te proporcionar uma vida um pouco mais perto da natureza, com Isso. coisas boas, com uma comida Pra mente acalmar melhor, um para a pouco. mente acalmar. Na verdade, foi um Isso. tratamento que a gente está falando às vezes de tratamento natural e as pessoas às vezes, qual é o remédio ou qual é o chá? Não. O que ele me contou é que a tia tentou dar um momento de mais paz, um pouco mais de tranquilidade, fora daquele ambiente que já estava desgastado para você. Porque ela sempre acreditou, assim, no tratamento natural, assim, do corpo. Que o corpo, querendo ou não, às vezes quando a gente tem uma vida mais desintoxica de algumas coisas Entendi. artificiais, o corpo ele cria meio que Uma a resistência maior. exatamente e ela queria isso. Então a gente passava argila na minha perna todo dia, deixava um tempo, tirava, ela me dava chá, foi assim. Aí chegou nesse dia, eu falei assim, tia, eu posso ir pra casa? Voltei pra casa, já com a pele mais bonita, assim, muito magro, porque querendo ou não, eu tinha emagrecido mais Você ainda ainda. não comia E isso, necessário. só que a dor continuou. Aí, ó, você pode até ver, eu vivia assim, desse Entendi. jeito, sem de cama. Essa aí foi minha primeira cirurgia que eu tinha feito lá, e aí era o meu pai Já passando estava argila bem, na minha bem, perna. bem, Bem bem magrinho, bem magrinho. magro. Eu acho que tava pesando uns 42, 43 quilos. Por aí, minha canela fininha, fininha. E aí foi quando, beleza. Nesse momento, você continuava sem saber o que, que você Exato, não tinha. sabia o que eu não fazia a mínima ideia do que eu tinha. Aí o que Entendi. aconteceu? Teve um dia que eu fui no hospital de base, aqui em Brasília, e uma neurocirurgiã. E eu falava assim, gente, o que, que eu vou fazer no neuro? Tipo, minha dor é Na no perna. corpo, o que, que eu vou fazer pra minha cabeça? Aí, mas fala assim, Mas você vai. ainda não tinha se dado conta Não, não de que tinha. poderia ser algo mental também. Exato, não tinha ciência disso. E eu lembro que eu fui lá, fui atendido pela doutora Laura. Nunca esqueci dela. Aí a gente foi, É a doutora Laura, né? contei toda a situação. Aí ela falou assim, Gustavo, vamos fazer alguns testes, que eu acho que eu sei o que você tem. Ela tinha uma ideia do que fosse com o que eu tava falando, mas ela já... Diante de tudo que você descreveu, ela Isso, já imaginava um o que diagnóstico. poderia ser. Aí ela foi descartando algumas coisas, fez um exame ali, outro aqui. Eu lembro que depois de um tempo, ela me chamou no consultório e falou assim, ó, seguinte, eu tenho duas notícias pra você, uma boa e uma ruim. Não, tem Ó, sempre, né? Essas a duas Por que boa, que tem sempre essas duas exatamente. opções, né? Aí ela, Ninguém chega e fala, eu tenho duas notícias, boa e boa. uma O boa boa é é muito melhor e boa. uma muito melhor. Ela falou assim, ó, a boa é que eu descobri o que você tinha, o que você tem, que até então você não sabia, era sua angústia. E a ruim é que ela não tem cura. Aí eu Ui. falei, meu Deus. Falei, Aí, mas nesse fala o que que você momento, o tinha. que, que você achou? Melhor ter descoberto, Eu fiquei aliviado por saber o aliviado que eu por saber tinha, o que porque era? essa era a minha angústia, de De tomar... ninguém acreditar no que Exatamente, você ninguém estava acreditava que sentindo. eu tinha. Eu tomava remédio pra dor e não sabia pra que era, entendeu? Entendi. Sobre qual que era a causa disso. Aí ela E falou, qual é o nome que ela deu para essa síndrome da dor complexa regional tipo 2, que é um caso de dor crônica, né? Que ela é uma síndrome rara, que ela não tem cura, você só pode ter um tratamento com analgésicos para você... Repete de novo como é que é síndrome? Síndrome da dor complexa regional tipo 2. Então, E por assim, que será o tipo 2? Ela te explicou? eu não lembro, eu sei que ela me Não passou vamos o nem querer laudo, saber se é a 1 ou mas a eu 2, acho qual que que é era, mas pior. eu acho que era por ser um caso mais grave, né? Pelo menos na Entendi. época. E aí eu lembro que a gente tentou tratamento no Sara, a gente foi em vários lugares e aí ela falou assim, ó, eu posso te dar uma qualidade de vida melhor, mas tenha ciência de que você não vai ter aquela sua vida normal. A vida que você tinha antes. Mas aí o que, que ela explicou? Por que, que você desenvolveu isso? Começou tudo com um acidente, Isso. com Porque a assim, quebra do tornozelo, né? isso. Começou dessa forma. Porque assim, essa síndrome, ela pode ser ocasionada por uma torção, por uma cirurgia mal feita, problemas emocionais, alguma coisa que acaba acontecendo. A causa dela não é comprovada, não tem algo assim específico, a causa foi por conta disso. Simplesmente seu corpo às vezes adquire ela. E o que acontece? O seu cérebro fala assim, tem uma dor no seu cotovelo. Só que essa dor ela não existe, tanto é que a dor popular dela, o nome popular é a dor invisível.
Às vezes, até quando tem as Quando a pessoas que pessoa amputam, perde exato, um membro, e ela um continua membro, sentindo dor, exatamente, sentindo. exatamente. É mais ou menos isso. É E uma aí, que eles chamam de dor fantasma. isso, a dor fantasma. Que é, seu cérebro fala assim, ó, tem uma dor no seu cotovelo. Só Ela que ela não existe, mas ela existe, não só que tem o cérebro algo fala físico. tanto que ela se torna real. Entendi. Só que ela não aparece em ressonância magnética, não aparece em raio-x, não aparece em nada. Então, assim, realmente é um caso de acompanhamento e você chega a essa conclusão de que você tem ela. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela me passou uns remédios específicos e aí eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor. Mas tinha a ciência de que eu nunca mais ia voltar a ter uma vida normal. Mas a dor continuava lá. A dor continuava. Então eu tomava o remédio, tempo depois a dor voltava. Quando eu ficava estressado, ansioso, a dor aumentava muito, muito, muito. Aí, Então aí a gente chegou, nesse momento chegou-se à conclusão de que realmente era algo mental. isso, era algo. Aí passou não só do físico até a explicação do problema mental, né? Isso, é Que da a gente- mente, né? da- Que que a gente imagina que era algo o que neurológico. a cabeça Como que a faz sua com mente gente, tem o poder de te exatamente. adoecer ou te Quando curar. a gente fala de todas essas síndromes, às vezes, que acometem, acontece dessa forma, né? A mente vai deteriorando. Por isso que quando você tem alguém que tem algum caso de dor crônica, de dor mesmo, às vezes quando ela tá muito ansiosa, ela tá com muita raiva, ela tá muito triste, a dor ela intensifica. Ela fica mais forte. Você vai pegar, por exemplo, alguém que tem fibromialgia, ou, enfim, qualquer síndrome ou doença que envolva dor, Dor que não quando passa. isso que não passe, quando ela fica muito estressada, quando ela fica ansiosa, quando ela fica nervosa, a dor ela pode aumentar. Entendi. E até aí, tudo bem. E eu lembro que um dia ela eu sempre perguntava, quando que eu vou poder jogar basquete de novo, ter minha vida de novo? Eu acho que nesse dia ela estava estressada, ela falou assim, eu lembro que ela meio que estressou, ela falou assim, cara, aceita a sua nova condição de vida. É essa. Entendeu? Então, você não vai voltar normal, mas você vai... Vai ter uma vida isso. Eu posso te dar uma legal, qualidade, mas mas não não vai ter- normal, daquele jeito que você tinha antes. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, tá bom. Não era o que você queria ouvir. Não era o que eu óbvio. queria ouvir, mas eu falei, tudo bem. A gente voltou pra casa, os remédios, tudo, e tomava. Aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade pra mim ir lá pra Pernambuco, trabalhar em um internato como preceptor. Com um pastor amigo meu, ele me Certo. indicou, Kevin, pastor Kevin, né? Um abração, sabe que eu gosto de você, sabe que eu gosto de você. E aí a gente foi pra lá, e aí foi quando eu conheci Laís, que foi minha ex-namorada, né? Uhum. E a gente se conheceu tudo e eu fui morar em Teresina, depois que eu passei esse tempo lá trabalhando. Tudo bem com a lá. Laís, né? Sim, Da gente- sim, tudo Laís, certo. tudo tranquilo, Ela tá sabe que eu, beleza. aqui, ó, sim. Minha ex, mas ó. Eu tenho um respeito muito grande pela família dela, um carinho muito grande, porque assim, elas cuidaram muito bem de mim enquanto eu estava em Teresina. Entendeu? Então, assim, a E aí janta, já almoço, saiu de Brasília, já não era mais o Paraná, mas aí você foi para Teresina. Pernambuco e depois Teresina. Pernambuco e depois Teresina. Exato. Rodou. Exato, nossa, rodei muito. Lá, passei um ano lá. E durante esse tempo, Laís, ela fez eu entender muita coisa em relação a esse tipo de doença, essa síndrome, né? Porque ela sempre falou pra mim, Gustavo, a tua mente, ela consegue controlar essa dor. Mas pra mim, era só no remédio. Era só no remédio. Não, eu tô com dor, me dá o remédio. E ela sempre insistia, Gustavo, Não você não tome. precisa do remédio. Você não precisa do remédio. Se sua mente for controlada, você vai ficar bem. Aí tudo bem. E eu lembro quando eu tinha muita dor, ela conversava comigo, me acalmava e tudo, passava a mão na minha perna até ela passar. Foi Aí tudo uma bem. pessoa que te tranquilizou nesse Exatamente. Independente de tudo que aconteceu em relação a isso e ao cuidado que elas tiveram comigo, tenho um total respeito, assim, agradeço muito a Deus por ter colocado elas na minha vida. momento. Na verdade, apareceu essa família que naquele momento que você precisava de uma paciência. Exato. Eu acho que das assim, pessoas confiarem em você. tudo que aconteceu ali, ter ido pra tal lugar, acho que ali, ter ido pra Teresina foi um propósito muito grande de Deus pra eu entender algumas coisas. Tanto é que antes de eu vir pra cá, eu falei assim, cara, acho que já deu aqui pra mim. Uhum. Mas eu acho que eu precisava passar por aquilo pra poder entender sobre essa síndrome que eu tinha. Até então, tudo bem. E ela sempre falando, Gustavo, você não precisa do remédio, você não precisa do remédio. Eu lembro que ano passado, imagina, 5 anos sentindo dor 24 horas por dia. Acabou que a gente esqueceu de situar o pessoal nesse tempo que passou. Aí já foram 5 anos. Foram 5 anos Entendi. sentindo dor, foram 2 anos assim, sem o movimento das pernas, assim, andando rastejando em casa e tudo. Beleza. E o seu físico continuava debilitado ou aí você era já tinha melhorado? muito um pouquinho? magro, mas assim, conseguia trabalhar e Entendi. estudar. Mas sentia muita dor, mas era muito magro. Nossa senhora, meu Deus. Eu parecia que eu passava fome, mas não. Mas era assim. E aí, eu lembro que um dia eu acordei sem dor. Porque o meu sonho, eu sempre quando alguém perguntava, era assim, eu dormi uma noite inteira sem sentir Sem dor. sentir dor.
Porque desde o dia desse acidente, nunca tive paz. Sempre foi a noite, 5 acordava com anos de dor. tormento durante a noite. Nossa, muita tormenta. Só que eu sempre tomei um remédio. Porque parece que de dia a gente até suporta, quando Aham. está numa situação até de desespero, de preocupação. Parece que o dia transforma o problema um pouco menor, né? É Ele porque deixa você o problema um distrai pouco com outras menor, você coisas, distrai né? com Com outras coisas. Aí quando trabalho chega e à tal. noite, naquele momento, sozinho, na cama, é E complicado. como é dor nervosa, essa síndrome, assim, quando fica muito quente, é muita dor. Quando fica muito frio, é pior ainda. Porque como é nervo, nossa, é horrível. Em Teresina, você acorda com 38 graus, tipo, 35 graus. Era Porque essa muito parte do quente. frio, pronto, você não Nossa, enfrentava mais. não enfrentava em Teresina, Em mas no Teresina. No Paraná, Paraná, nossa, no mãe. início. Era assim, Tá, mas aí eram os agora nós já estamos em extremos. Enfim, já Teresina. estamos em Teresina. Quente demais. Muito Então você já quente. não sentia mais Isso, à noite com frio. não era muito frio e tal, mas assim, o calor às vezes castigava. Mas tudo certo. Um dia eu acordei sem dor. Aí eu lembro que eu acordei procurando a dor. Estou Que sonhando. eu falei, ué. Falei, não. Eu lembro que eu acordei e falei, caramba, esquisito. Fui pro trabalho, tudo. Mesmo assim, tomei meu remédio, fui pra casa. Fui trabalhar. Voltei. E você tomava essas doses diárias, né? Com Isso, era todo acompanhamento dia. médico, os médicos que Isso, tinha as doses passavam. certinhas que eu tinha que tomar, mas tomava todo santo dia. De manhã e à noite. Beleza. Aí no segundo dia, sem dor de novo. Falei, caramba. Estão deixando o homem sonhar, estão Na, deixando o homem sonhar. na verdade, assim, tem alguma coisa errada que tá certa. Exatamente. Tá Eu começando tava a tão ficar certo. acostumado em sentir dor que eu falei, não, eu não tô sentindo Não é até uma coisa possível. errada, tá esquisito. Tô acordado? O que tá acontecendo? Aí eu lembro que no terceiro dia eu liguei pra minha mãe. E eu lembro que minha mãe sempre fala assim, Gustavo, eu sonho com um dia que você vai me ligar falando assim, mãe, não tô sentindo mais dor. Beleza. Eu A lembro que eu gente, a liguei. gente não falou o nome da sua mãe, O nome da minha mãe é Gilvânia. Gilvânia. Giovânia. Meu pai é Carlos. Claro, os Carlos dois e tiveram, Giovânia. assim, um papel importantíssimo na minha vida. Assim, eu posso descrever pra vocês o que aconteceu, mas, assim, só eles vão saber O que o você quão passou? intenso foi, Porque eles estavam ao seu assim, lado o porque eles tempo todo. estavam lá, olhando tudo. Assim, ninguém nunca vai ter noção do que aconteceu. Entendi. Aí eu liguei pra ela e falei, mãe, sem dor. Minha mãe já, meu Deus, graças a Deus te curou e tudo. Porque ela sempre falava, Gustavo, eu acredito que um dia Deus vai te A sua curar. mãe foi pro lado da fé. Isso, ela sempre falava, Gustavo, Deus vai te curar, Deus vai te curar. Eu lembro que eu até chegava a falar, mãe, para, essa tua fé aí tá me machucando, pô, aceita. Eu já aceitei que eu não vou ter mais a vida normal. Então, assim, aceita, que eu já aceitei. Mas ela nunca aceitou. Eu lembro que a gente tinha um sacão de remédio preto, um saco, parece esse saco preto de lixo, cheio de remédio. Ela falava assim, Gustavo, vou guardar, porque eu sei que um dia você vai contar teu testemunho em algum lugar desse milagre que foi na tua vida. E eu lembro que quando eu liguei, ela chorou, falou, Deus vai te curar. Sério, meu filho? Eu falei, mãe, acredita, sem dor. Mas vou ver. E aí, geralmente, quando você toma remédio durante muito tempo, você tem que fazer o Muito. desmame. Aí, o que eu fiz? Ou seja, você vai diminuindo as Isso. doses até você poder largar E eu totalmente, lembro que porque eram Laís... remédios controlados e remédios fortes. Isso, minha mãe sempre falava, Laís, esconde esse remédio pro Gustavo não tomar. É a coisa, ele vai conseguir controlar. Aí eu falei, quer saber? Já que eu tô sem dor, vou tirar. Eu não vou tomar. Tirei, falei, vida. Brincadeira. Aí eu falei assim, Laís, esconde esses remédios. E não Nossa, deixa que tem eu achar. um amor aí no Não, filme. não, Aí. não, não. Eu tenho um carinho muito grande por ela, muito minha amiga e tal. Aí eu falei assim, Laís, esconde esses remédios. Não deixa eu saber onde que tá. Aí eu achei que eu ia sentir alguma coisa, né? Abstinência, tudo, porque às Porque vezes a já pessoa. eram 5 Exatamente, anos exatamente, tomando eram remédios medicamentos fortíssimos. fortes. Cheguei a tomar morfina. Entendeu? Então, tipo assim, era um remédio muito forte. A dor era muito intensa. Só que eu não senti nada. E lembrando, gente, ele sempre tomou com Isso, acompanhamento médico. exatamente. Não Receita, foi acompanhamento. da não foi cabeça dele, não não foi. foi. Até porque não tem nem Não como tem nem conseguir como acesso a sem ter uma receita. receita dessa, exatamente. Exatamente. Aí foi e nada. Aí até então comecei a ter minha vida normal. Falei, caramba, que esquisito. Falei, tá bom. Aí aconteceu o que aconteceu, a gente acabou terminando, eu tive que voltar pra casa. Voltei pra casa. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, minha mãe falou assim... Quer dizer, Brasília sempre era um porto seguro. Exatamente, eu Tinha lembro. a experiência em outros lugares, mas voltava pra Tava casa. magrinho, magrinho. Eu lembro quando eu pisei aqui em Brasília, minha mãe foi me buscar na rodoviária. Ela falou assim, graças a Deus meu filho tá aqui em casa. E sem dor. Sem dor, curado. E eu lembro que quando, assim, você toma remédio, morfina, tudo, seu rim pode ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa ali. Consequência. Fiz exames Remédio novamente.
Tem os dois lados. Assim, o milagre foi tão intenso que é como se eu nunca tivesse tido essa síndrome na minha vida. Assim, é como se simplesmente tivesse sumido. E assim, é como se eu nunca tivesse tido histórico dessa síndrome na minha vida. E assim, eu passei 5 anos, minha família viu a minha perna atrofiar, minha família viu eu parar de andar, a minha família viu eu me contorcendo de dor. Então, assim, é como se nada disso tivesse acontecido na minha vida. Entendi. Se você for pesquisar, é uma síndrome que ela não tem cura. E quando você vai ver casos de pessoas, acho que só 150 mil pessoas têm ela no Brasil. Então, assim, e aí, beleza. É uma síndrome rara. É uma síndrome rara, você pode pesquisar, que ela não tem cura, a causa dela não tem algo concreto, enfim. E quando a pessoa tem, geralmente o membro ele atrofia e ele para ali. Então eu achei que a minha perna ia acontecer isso. Então assim, eu tinha ciência que minha perna... E eu lembro quando às vezes meu pai tava passando a argila na minha perna, ele falava assim... Nossa, meu filho, sua bunda tá murcha, hein? Tá murchinha. Eu já, tipo assim, já aceitava já que a minha perna ia... A minha coxa era da grossura da minha canela. Assim, a minha coxa tava quase da grossura do meu braço. Entendeu? E aí, beleza. Aí foi quando eu comecei a minha vida na academia. Na academia. Depois disso tudo. Aí você começou a treinar. Exato, aí eu comecei a treinar. Isso foi Hoje faz 1 ano que eu faço academia. Hoje fez 1 ano. E nesse retorno, quando você se viu livre dessa dor insana, você ainda tinha aquele medo? Do dia seguinte? Vinha aquele pavor, aquele pânico? Eu tinha pavor daquilo voltar. Eu falava, será? Eu falei, cara, eu sou muito azarado. Não tem como não. Esse negócio é por pouco tempo. Eu sei que uma hora vai voltar. Porque falavam que era pra sempre. Então aquilo tinha ficado 5 anos escutando isso, ficou na minha cabeça. Eu lembro quando eu comecei a academia, eu comecei a postar os vídeos, eu era magrinho. Gente, eu era muito magro. 43 quilos, 44, 42. Nessa faixa. Tenho 24 anos. Foi ano passado. E aí foi quando eu comecei a academia, tudo. Eu lembro que eu era magrinho, os meus amigos que eu já conhecia antes. Eu lembro que um colega meu falou assim, Gustavo, quando você chegou aqui, você olhar fundo, de tão magro que você era. Mas aí você tem que ler, eu tava doente, né? Tava doente, tinha ficado muito tempo sem comer e tal, enfim. E aí, comecei a academia. Eu não sei, assim, Deus me abençoou muito, que em pouquíssimo tempo, eu pesava 42, 43 quilos quando eu comecei. Em 6 meses, eu treino pra powerlifter, né, que é levantamento de peso. Em 6 meses, eu tava levantando 200 quilos no levantamento terra, que é você tira 200 quilos do chão. Hoje eu levanto 220, 230 quilos. Mas eu já tava agachando com 170 quilos em 6 meses. Vamos lá ver. Ó, vídeo meu aí. Isso eu tava com 200 quilos. Aí, ó. Pego 2 repetições assim, fácil que nem papel. Ó, pra você ver a minha coxa direita, essa que tá na frente. Que é ela essa não era. Que ela teve era, todo o problema. Ela era quase da grossura da minha canela. Entendi. Assim, quase menos ainda, entendeu? Entendi. Eu lembro que a primeira vez que eu zerei uma máquina na academia foi a adutora. Eu chorei muito. Chorei muito, assim. Imagina, vibrei como se fosse um gol do Brasil. Como a gente tivesse o Hexa. Eu lembro que eu pulava, assim, e, assim... Foi algo, assim, pra mim, surreal. Surreal pra mim, porque eu escutei durante 5 anos que eu nunca mais ia andar. Entendeu? Então, aquilo pra mim foi algo bizarro, assim. Pra mim, eu fiquei muito feliz. Aí foi quando eu comecei a postar os vídeos na internet, os vídeos no Instagram. E começou a viralizar. Entendi. Hoje em dia, uma coisa que me deixa muito feliz, assim, gente de academia, que já tá lá há muito tempo, me respeita, assim, fala, pede dica pra mim. E eu só tenho 1 ano, que você tá de academia. Gente que treina 2, 3 anos, quando treina comigo, fala assim, cara, é uma vibe tão surreal. O pessoal, tem gente que fala assim, Gustavo, parece que você ama viver, cara. É tão intensa a sua vida. Eu falei assim, cara, como que eu não vou amar viver? Eu tava de cama 5 anos. Então você acha que eu vou estragar minha vida fazendo outras coisas? Caramba, mano, eu amo esporte. Eu amo me cuidar, eu amo, sei lá, não me chama pra nenhum rolê que envolva festa, nem nada. Me chama pra caminhar no parque, corrida, nadar, jogar. Mano, eu amo fazer isso. Hoje eu amo viver. Entendeu? E aí, depois daquele processo que você teve de quase desistir, que foi terrível, né? Para os seus pais acompanharem tudo aquilo, e para você também, desistir de passar por tudo isso, né? Tentar interromper alguma coisa. Esse processo de você ganhar vida de novo, ganhar saúde,
foi especial. Foi demais. Assim, às vezes, nem eu acredito o que está acontecendo na minha vida. Às vezes, por exemplo, quando eu aumento 1 quilo na academia, no Não, agachamento, mas seja... agora já pode acreditar, tá? Fala assim, Agora já pode aumenta 1 acreditar. quilinho a mais e tudo. Às vezes eu paro e falo, cara, ó, o que que eu tô fazendo? Se eu, às vezes ontem mesmo foi dia de agacho, né? Uhum. Aí eu olhando assim, eu falei, caramba, mano, olha com o que que eu tô agachando? Às vezes eu fico refletindo e voltando no passado, eu falo, caramba, que milagre. Que sério, foi assim. Hoje, a- Sim. uma coisa que assim, eu gosto muito de frisar é a minha pior escolha foi ter desacreditado de Deus nesse Entendi, momento. entendi. A gente não pode perder a fé. Exato. Assim, independentemente Exatamente. da fé, de qual religião que a De pessoa qualquer tem, de uma. qual crença que ela tem, a gente não pode deixar de acreditar. A Acreditar. palavra é essa, acreditar. Porque assim, no que eu acredito muito em Deus. Eu sei que o milagre que ele fez na minha vida foi muito grande. Hoje eu não vejo a minha vida sem ele. Entendeu? Então assim, eu sei que enquanto eu viver, eu lembro que eu orava para Deus me dar uma oportunidade de poder falar sobre o que aconteceu na minha vida. Entendi. Eu orava muito, muito, pedia muito. Porque eu sei que existem pessoas no mundo que têm a mesma coisa que eu tenho. E que não acreditam que isso pode ser real. Que eu fui curado, que não exista cura. Então, assim, talvez a cura não. No meu caso, eu fui curado. Talvez a pessoa, ela não seja curada. Tranquilo, mas assim, acho que a minha história pode motivar ela a ter uma qualidade de vida Tudo é melhor. melhor. Entendeu? Ela acreditar que ela Porque de pode repente é fazer. possível Porque às superar vezes, isso tudo também, mesmo com essa síndrome. porque às vezes a pessoa ela deixa, assim como aconteceu comigo, a minha mente tomou a minha vida. A minha mente, de forma negativa naquela época, ela tomou. E eu Quer sei dizer, o que se tira disso, então? Você imagina que ok, é uma síndrome constatada na medicina, né? É uma Aham. síndrome que existe realmente. Porém, você acha que a parte mental deteriora mais Com ainda? toda certeza. Isso você É o que pode. atrapalha? De repente, até tem pessoas que poderiam se curar também, ou deixar de ter essa sensação, essa síndrome, essas dores, mas que a mente não Eu acho que deixa. assim, eu acredito muito que a mente ela tem um poder muito grande no No nosso nosso corpo, no organismo. nosso organismo. Então, assim, você ter a mente no lugar nesses momentos fazem ela não piorar. Se você tivesse noção hoje que sua mente tinha um poder muito grande, acho que durante esse processo ele seria mais curto. Ele não seria tanto tempo que você passou. Ela até falou, você talvez não fosse curado, Entendi. mas assim, você teria uma qualidade de vida melhor. Tipo, você não teria passado 5 Não anos tivesse doente. sofrido Isso, você não tão sofreria tanto. exageradamente, de repente. Porque às vezes o que me matava muito era a minha mente. Entendeu? Hoje eu não falo pra vocês que assim, eu não tenho recaída. Claro que eu tenho, mas hoje eu consigo controlar mais. Entendeu? Tipo assim, cuidar do meu corpo, ter entrado pra academia, praticar esporte, ajuda muito. Então você cuidar da sua mente, fazendo, seja no esporte, porque falam que academia, esporte, ele é terapêutico, É é algo terapêutico, terapêutico, entendeu? lógico. Mas hoje eu falo assim, cara, se você tem condições de pagar um psicólogo e, por favor. Ah, não é coisa de doido, não é coisa. Não, gente, é fundamental pra você viver. Entendeu? Assim, hoje eu recomendo pra todo mundo. Entendeu? Porque pra mim fez falta. Porque eu ficava muito assim, eu desacreditava tanto que, sempre era a mesma coisa, porque eu não ia. Mas quando eu comecei, eu fui ver que faz diferença sim. Você conversar, você ter a mente no lugar, você esvaziar, ter realmente uma E, de válvula de repente, escape. conversar com as pessoas certas, com as Exato. pessoas que têm o poder de ajuda, né? Esse poder de ajudar. Sim, sim. Mas assim, as pessoas assim que eu realmente destacaria muito nesse processo de cura, obviamente os meus pais, minha mãe, principalmente, acho que ela nunca deixou de orar, o meu pai, Laís, a família dela, que foram assim, pessoas que nunca saíram do meu lado, mesmo eu tendo crises, porque às vezes eu surtava. Tinha tanta dor que eu surtava, eu gritava, eu quero explodir, eu quero sumir. Perdão. Quero explodir, quero sumir. Eu surtava assim, porque a dor tomava conta da minha mente. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho, pelo meu Instagram, né? Eu tenho parceria com roupa, com suplemento. E tudo eu fico, cara, que doideira. Às vezes nem eu acredito, entendeu? Isso Eu falo tudo que assim, aconteceu tão isso tudo que rápido, tá depois acontecendo. desse processo de 5 anos, em menos de um ano, Exato, porque a minha angústia era não saber o que eu o que tinha. você tinha. Exatamente. Essa era a minha angústia, assim, durante muito tempo.
falo assim, cara, é dor. E talvez, será, você já imaginou que nesse momento que você teve esse diagnóstico, talvez tenha te tranquilizado a ponto da sua mente começar a reverter também essa situação? Porque assim, a gente só deixar claro que isso não é uma doença, né? O Isso. que você teve é uma síndrome Uma que síndrome. pode ocorrer, ela não tem um Um caso porquê, específico. um Aham. caso específico, é uma síndrome, então não é uma doença que teria um remédio específico para cura. Aliás, ela não tem Não cura, tem né? Ela cura. não tem cura. Você pode conviver com essa síndrome, Exato. Você aprende a a conviver. conviver, ou, no seu caso, que você conseguiu superar a síndrome. Isso, por exemplo, minha mãe, ela mandou acho que um mês atrás, um depoimento de uma criança na Alemanha que tem a Sei, mesma síndrome fez que a assim. minha. E eu lembro que teve uma frase que me emocionou muito, que a mãe dela falando, né? E ela falou assim: às vezes o meu filho implora para eu arrancar os pés deles. E eu lembro, os pés, né? Uhum. Porque a dor No que ele caso sente é no desse pé. menininho é no Aham. pé. Na hora que eu li, me deu um Você flashback, lembrou de assim, tudo que você eu passou. lembro e essa era a minha frase, eu implorava assim, por favor, arranca meu joelho, arranca minha perna, eu Tira só essa dor de mim. tira essa dor de mim, entendeu? Eu só queria viver longe dessa dor. E hoje, assim, minha vida, ela é muito preciosa, tanto é que eu até tatuei 2023 aqui no meu peito, pra, assim, toda vez que eu olhar, eu falo assim, cara, esse ano, depois desse ano, assim, eu voltei a ter vida de novo. Eu voltei a ter a minha saúde que eu tanto pedia, que Uhum. eu tanto queria. Então, assim, hoje eu não desperdiço ela com qualquer coisa. Toda vez que alguém me vê, ou eu tô, mano, vamos treinar, vamos cuidar da saúde, vamos se cuidar, vamos viver, porque você não sabe quando que um dia você vai parar, mano. Falar de coisa boa, então, agora, né? Aliás, falamos, né? Só da cura, todo esse processo daqui pra frente. Eu sei que você quer ir além dos treinos. Quero. Como é que vai ser isso? Conta pra gente. Então, eu treino específico para powerlifter agora. Eu quero muito competir, quero muito ser atleta, entendeu? Porque eu conheço pessoas que dizem que eu tenho potencial, que sim, se eu me esforçar mais ainda eu consigo. Tanto é que eu Entendi. conheço um colega meu que treina comigo, né? O Pedro. É, o treinador dele vai ser o meu treinador, Entendi. entendeu? Então, assim, ele vê muito potencial na gente. Mas o que você precisa para chegar a ser um atleta dessa Então, modalidade? eu queria muito participar do meu primeiro campeonato esse ano, Uhum. ainda. Eu não sei se vai É ser um desejo. possível, é um desejo, eu não sei se vai ser E aí você precisa de possível. quê? Ganhar mais massa? Então, assim, Pegar mais peso? O que não você é precisa? pegar mais peso. O Bruno, que é o cara ele vai ser o meu treinador, Aham. ele sempre fala assim, Gustavo, se você for esperar ter pódio para poder participar de alguma competição, você, tipo, para medalhas, para participar de competição para ter pódio, você nunca vai participar. Então vai pela experiência, primeiro para você ver como que é a vibração. Então assim, eu tô me preparando muito esse ano pra acho que até o final do ano eu vou participar sim. Vai ser uma Entendi. decisão. Também tem os equipamentos, tem que comprar e tudo Claro. que são É um para powerlifter processo. precisa. É um Aham. processo. Mas assim, ele fala, Gustavo, vai ver como que é, você vai ver o que você precisa melhorar. Participa, pelo menos. Participa, entendeu? Participa. Então é a minha vontade, claro que precisa melhorar muito minha força, tem categorias, tanto de idade quanto de peso. Mas quero sim ser atleta, quero muito competir, quero muito viver isso, porque eu tô gostando muito do negócio. Insiste, tenta, né? Se você acha que você tem essa possibilidade, eu não diria nem só o dom, porque às vezes a gente tem o dom, mas não vai adiante, né? E às vezes a gente vai adiante mesmo sem o dom, apenas com treino, né? Ou Aham. talvez com mais treino. Não seria apenas, né? Talvez com mais treino. Então, tenta. Porque assim, né, a vida do atleta sempre vai ser treinar. Sempre vai ser Porque assim, treinar. querendo ou não, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre. Na Infelizmente, vida, em assim, na tudo. vida em Em tudo. tudo. Mesmo que você fique muito no auge, em algum momento você vai Sempre vai envelhecer, ter alguém em muito algum momento melhor. Alguém que vai saber mais. você vai ver sempre treinando. Então, assim, são altos e baixos. Então, se você for esperar, eu quero ser atleta só porque quando eu estiver sempre no primeiro lugar, cara, isso não vai acontecer. Não, não vai. Porque, assim, um dia você vai ganhar primeiro, um dia você vai ganhar segundo, um dia Claro. vai nascer alguém que vai ser mais forte que você vai Lógico. envelhecer. Mas enquanto você puder, cara, vai. Dá seu máximo, compete. Treine para ganhar, mas, tipo assim, Para vive, participar, para aproveita. aproveitar. Aproveita, entendeu? Porque é um estilo de vida. Então, tipo, realmente é um estilo de vida que Acho que é a mensagem, então, que é isso, importante a gente deixar, isso, né? Que você exatamente. passa. Porque você pode ver assim, se for pra.
eu prefiro não ser um atleta e passar uma mensagem para pessoas assim, cara, uma mensagem boa do que ser um atleta e passar uma imagem muito ruim. Porque você pode ver que existem atletas que, pô, passam uma imagem muito ruim, a pessoa não tem uma conduta boa, a pessoa trata os outros mal, enfim. Mas existem pessoas que nem competem, não faz nada, mas conseguem contagiar muitas outras pessoas a terem um estilo de vida melhor. Então Entendeu? vamos combinar assim, a próxima vez que a gente conversar, já vai ser depois das competições. Amém. Vocês vão ver, eu vou trazer minha medalha aqui para vocês verem. Beleza, Vou trazer. muito obrigada pela entrevista e parabéns por ter superado tudo. Eu fico feliz E aí pelo quem convite. sabe que a gente leve uma esperança ou uma força para quem está passando situações assim super parecidas, é que às vezes sempre tem o final da história que pode ser melhor do que aquele meio, do que aquele início. Sempre Isso. tem algo melhor guardado para gente, não é isso? Hoje eu consigo ver que tudo que acontece tem um propósito na vida. Hoje, assim, o que está acontecendo aqui é uma resposta de uma oração minha. Que eu lembro que eu pedi, assim, pai, me dá uma oportunidade de contar a minha história em algum lugar. E para alguém vai servir, disso eu sei. Então alguém vai tocar, alguém vai se contagiar, alguém vai entender, vai se comover. Enfim, vai motivar alguém a mudar de vida. E isso eu tô muito feliz. Que De bom. verdade. Parabéns. Obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço.